Prontinho, é isso. Estamos ao vivo, 1h37, horário de Brasília. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Vander Jordão, e vou te ensinar a fazer 10 KDS na academia, no estúdio, você como personal e até mesmo trabalhando de forma online. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que significa 10 KDS, 10 KDS significa 10 mil reais, né? Fazer 10 mil reais transformando dores em saúde, seja no estúdio, na academia, você como personal trainer, ou trabalhando de forma online também, tá bom? E nessa live aqui de hoje, o tema é como o profissional de educação física pode chegar aos 10 KDS mesmo ganhando tão mal. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Herbert está por aqui. Tudo bem, cara? Tudo certo? Chega mais. Boa, essa live é pra você, cara. Você é personal da área aí, ó. Cris Leite chegando aqui também, mais um profissional da área do movimento, professor de educação física. Chega mais que essa live vai ser muito boa pra vocês. Então, como o profissional de educação física pode chegar aos 10 KDS mesmo ganhando tão mal, né? Então, para iniciar esse tema e esse assunto, eu sempre gosto de começar a live explicando o que é esse obstáculo. E quando eu falo desse obstáculo, eu falo de ganhar mal, o que é e o que não é. E para falar o que é esse obstáculo, primeiro a gente precisa entender de onde ele se origina. E ele se origina de alguns fatores, e eu vou trazer alguns fatores para vocês. Fator número 1 é trabalhar em 2 ou 3 empregos, achando que você está se esforçando e achando que isso vai te gerar uma boa remuneração. Cobrar pouco pela sua hora de trabalho. Não mostrar valor no trabalho que você faz, na sua proposta de trabalho, né? Não mostrar valor. Não saber estratégias de vendas e muito menos de comunicação. E outro, crenças limitantes. Então, tudo isso é o obstáculo que está te fazendo ganhar mal. E o que não é um obstáculo? E aqui nós podemos conversar bastante sobre causas e efeitos. Uma coisa boa sobre esse obstáculo, né, uma coisa boa sobre ganhar mal, se é que tem uma coisa boa, mas é que, diferente do que a maioria de nós percebe, é que esse obstáculo ele não é permanente. Pelo menos não é da natureza dele ser permanente. E ganhar mal só vai se tornar permanente. Presta atenção no que eu vou falar. Ganhar mal só vai se tornar permanente enquanto as causas forem permanentes. Se as causas forem permanentes, aí sim o fato de ganhar mal vai se tornar permanente. Por exemplo, quero trazer um exemplo aqui meu. Eu sempre tive uma crença sobre dinheiro. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu ainda trabalho constantemente essa crença. Eu acredito que essa crença vem muito da minha casa, da minha criação. Quando eu comecei, eu tinha essa questão de nunca estar contente com o quanto eu ganhava com o meu trabalho. Porém, eu acreditava que o problema fosse o dinheiro, o salário que eu ganhava. Nessa semana, que dia que foi? Nessa semana foi na segunda-feira, se eu não me engano. Eu tive um treinamento online de desenvolvimento humano. E aconteceu uma situação muito legal que retrata tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. Tinha uma dinâmica dentro desse treinamento, onde a líder desse treinamento falava pra gente, pra nós escolhermos qual área da vida que a gente gostaria de trabalhar, né? Então tinham várias áreas lá, finanças, carreira,
sexo, família, relacionamentos, enfim. Tinham várias áreas da vida e a gente tinha que escolher uma área dessa vida que a gente gostaria de trabalhar. E a grande maioria das pessoas que participavam desse treinamento, o que elas escolheram? Sim, finanças, dinheiro. E olha que legal. Durante as perguntas que ela ia fazendo para as pessoas, dentro da dinâmica lá do treinamento, ficou cada vez mais claro para todo mundo, para essas pessoas que gostariam de trabalhar finanças, que aquela área não era a área de fato que precisava ser trabalhada. E aí, conforme foram acontecendo as perguntas, foi acontecendo a conversa, ficava cada vez mais claro que a causa maior do problema não era a falta de dinheiro. E sim, né, não era a baixa remuneração, e sim alguma outra área da vida que afetava finanças. Como, por exemplo, relacionamentos, como, por exemplo, família. E aqui eu vou trazer o exemplo que eu trouxe meu. Eu sempre tive uma crença sobre dinheiro, porque na minha família nunca se falou sobre dinheiro. Né? Nunca se falou sobre absolutamente nada de dinheiro, de como investir, como não investir, de como ganhar, de como vender. Nunca se falou nada. Então, quando você não fala sobre dinheiro, você automaticamente cria crenças sobre dinheiro. E aí, você vai entendendo que muitas vezes a sua causa não é ganhar mal. Está em outros problemas, outras causas, por exemplo, pode ser família, pode ser relacionamento. Ou seja, o fato de ganhar bem, ele está totalmente relacionado, olha isso, com quebra de crenças limitantes, com quebrar crenças limitantes. E eu nem vou falar sobre o poder mágico que tem de desenvolver uma mentalidade vencedora, né? Ter uma mentalidade vencedora, ter um mindset de crescimento é muito poderoso. Por isso, tem uma frase que eu falo muito com alguns amigos que é: jacaré anda com jacaré. O que eu quero dizer? E, cara, quem tem mindset de crescimento, quem tem mentalidade forte, vai andar com pessoas que também têm mentalidade forte, que tem mindset de crescimento. Quem ganha muito dinheiro, quem tem uma mentalidade próspera, vai andar com pessoas ricas também. Não é por acaso. Então, você desenvolver essa mentalidade, você tem um poder nas suas mãos, que você pode conquistar tudo que você quer. E aí imagina, né? Você aqui, você não imagina a quantidade de tempo que você perde pensando em coisas negativas ou pensamentos improdutivos que vão continuar nesse ciclo e jogando a sua vida cada vez mais para baixo. E quando você não tem um propósito claro, uma missão específica, um método a seguir, ou mesmo um mentor para te orientar, isso fica muito mais difícil. E isso é muito louco, né? Por quê? Nós, profissionais de educação física, eu falo por mim também, sou um profissional de educação física, nós já sofremos preconceito de que ganha pouco. Para você aí, quantas vezes você já não escutou de alguém, quando você foi fazer educação física, ou se você está fazendo educação física, ou depois que até que você se formou, você falou: pô, educação física não é uma área muito valorizada, educação física paga muito mal. Provavelmente você já deve ter escutado isso várias vezes. Eu já escutei muito. Pô, educação física, pô, paga muito mal. E de fato, uma parte é verdade. Mas é verdade se você quiser se nivelar por baixo. E o que é se nivelar por baixo? Pô, ser professor de sala de musculação, pô, ser professor de um estúdio de treinamento funcional. Cara, de fato vai pagar mal, eles vão pagar 20, 30 reais a aula, dependendo da cidade. Aqui em São Paulo é assim. Então, aí sim, de fato,
essa crença ela se torna uma verdade. Mas muitas pessoas já instalaram essa crença na cabeça que tem que ralar pra caramba, trabalhar em 2, 3 empregos, acordar 5 horas da manhã, dormir meia-noite, para ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, uma coisa que esse obstáculo, quando eu falo esse obstáculo, uma coisa que ganhar mal não é permanente. E já que ele não é permanente e tem sido real para você há muito tempo, a pergunta natural é: beleza, Wander, entendi, não é permanente. Como que eu faço para mudar isso? Vamos chegar nisso agora, vamos falar sobre isso. Vou até tomar uma água. Então, para falar sobre isso, eu tenho uma má notícia. Tratar todas essas coisas relacionadas que a gente conversou pode levar um pouco mais ou muito mais de tempo do que nós temos aqui hoje. Mas a boa notícia é que nós vamos tratar todas esses assuntos mencionados. Então fica ligado na jornada 10KDS, porque aqui não tem essa parada de esconder conteúdo, não tem essa parada de esconder informação. Aqui eu abro o jogo, tá? Só que hoje a gente vai se concentrar um pouco mais na última causa, na quinta causa que eu falei aqui no começo dessa live, que é sobre crenças limitantes. Eu compartilhei um pouquinho da minha história com vocês, né, da minha crença sobre dinheiro, né? Que é um trabalho que está acontecendo e eu percebi que o problema não é dinheiro, são outras crenças que são causas para que eu crie uma crença sobre dinheiro. E como superar? Né? Como superar esse desafio? Como superar esse obstáculo? Primeira coisa, decidir. Decidir não, você vai declarar, essa é a palavra, declarar uma meta ou um desafio, apesar da crença limitante que você tem. Então você vai gerar um desafio e você vai declarar esse desafio, independente da crença que você tenha. Vou dar um exemplo. Vou lançar um desafio aqui para você. Como conquistar um cliente novo, um aluno novo de personal até o dia 14 de março. Dia 14 de março, aí nós estamos falando de menos de uma semana. Estou declarando isso. Como conquistar um aluno de personal, um aluno novo de personal até o dia 14 de março. E por que que isso é importante para você? Ou como isso vai te ajudar? Quando você declara, você vai entrar em contato com as reais dificuldades e o problema, ele deixa de ser a meta que foi declarada e ele passa a ser vencer a dificuldade encontrada. Então, o problema já não é mais a meta que você declarou. O problema agora, ele vai ser vencer essa dificuldade que você encontrou. Faz sentido? Então, por exemplo, uma dificuldade que aparece para mim na conquista de um aluno novo de personal até o dia 14 de março. A dificuldade, a primeira coisa que eu vou pensar é, beleza, como que eu vou fazer isso? E uma forma de resolver o como eu vou fazer isso, já estou dando a resposta aqui, é imaginar pessoas que fazem isso muito bem e se perguntar como que essas pessoas conseguiram um cliente novo. Como que elas conseguiriam, na verdade, um cliente novo até o dia 14 de março. Percebe? Então, essa é uma forma de resolver. Pô, como que eu vou conseguir um cliente novo até o dia 14 de março? Pô, eu vou imaginar essas pessoas que fazem isso bem e falar, pô, legal. E eu vou perguntar, eu vou me perguntar como que essas pessoas conseguiriam um cliente novo. Pô, já é uma baita reflexão. E isso pode te gerar algumas ideias, né? Imagina pessoas que você acredita que fazem isso bem. Eu tenho algumas pessoas na minha cabeça, por exemplo, acompanho muito o trabalho do Érico Rocha, para quem não conhece, o Érico Rocha
especialista de fazer em marketing digital, em lançamentos de produtos digitais. A Apple é uma baita referência, né, de que proporciona uma baita experiência para o cliente. O Cláudio Omar é meu sócio aqui nesse projeto e eu tenho ele como uma referência e como mentor nessa parte de estratégias de comunicação e vendas. São pessoas que fazem isso muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar e vou me perguntar como que elas conseguiriam um cliente novo. E aí nesse momento você pode estar se perguntando assim, Wander, a Apple, o Érico Rocha, com a base de dados que eles têm hoje é moleza, né? Eles têm um monte de gente aí, já tem uma base de dados gigantesca, né? Um monte de pessoas aí, cadastros e tal. E a minha resposta para você agora é: o que a gente vai fazer para criar a sua base de dados, já que você mesmo concluiu corretamente que base de dados é importante. E aí eu te pergunto, a sua lista de contatos no WhatsApp está bem guardada? Sua base de dados que você tem está bem guardada? Então isso é um passo de como que você pode resolver esse obstáculo de ganhar mal. Outro passo é imaginar como essa pessoa aí que você pensou, no caso eu citei Érico Rocha, citei Cláudio Omar, citei a Apple, fariam isso. Na terça-feira, eu tive uma conversa muito legal com o Cláudio Omar, como eu falei, ele é meu sócio nesse projeto, e eu fui pedir a opinião dele sobre quem poderia ser um bom mentor para mim nesse momento. E nós ficamos conversando em torno de 3 horas, das 7 da noite até as 10 da noite. E durante essas 3 horas ele me trouxe 3 opções. Uma, contratar um mentor que ele teve. 2, contratar ele mesmo como mentor. 3, fazer um curso que ele fez. E foi muito legal essa conversa, porque, por incrível que pareça, a gente estava num papo muito legal. Eu me abri muito sobre alguns pontos, inclusive muito profundos. Ele trouxe também alguns pontos muito legais. Aquela conversa rolou um processo de vendas muito foda. A experiência foi tão boa ali, que por mais que eu não tomei uma decisão naquele momento, ou que eu não fechei, né, que eu não comprei algo, aquela conversa tá na minha cabeça, tô refletindo pra caramba em cima daquilo. E pela experiência ter sido muito boa e aquela conversa tá na minha cabeça, a probabilidade de eu comprar, de eu tomar uma decisão, ela é muito maior. Porque todo esse processo e a experiência que eu tive foi muito boa e foi prazerosa. Foi legal o processo. Eu confiei demais ali nele. E ele me passou muita autoridade e confiança. Então essa é uma outra possibilidade que você tem. Outro ponto de como que você consegue superar isso. Pedir ajuda. Se você perguntar para as pessoas como conseguir um cliente novo até o dia 14 de março, muitas pessoas já podem te dar ideias que você nem tem. E mesmo não resolvendo o problema de fato, essa questão, talvez essas ideias dessas pessoas já te tragam mais ideias. E essa soma de ideias faz você agir. E faz você conquistar um cliente novo. Uma outra coisa que você pode fazer também é eleger mentores para questões específicas. Exemplo, ligue para alguém que você acha muito bom naquilo e pergunta: como que você faria para conquistar um cliente novo até o dia 14 de março? E aí escuta o que ele tem a dizer. Muitas vezes ele vai dar ideias muito legais e às vezes ele mesmo consegue quebrar algumas das dificuldades ou algumas das objeções que você tem para colocar em prática o que ele falou. Fora que o fato de que ele mesmo
também pode se tornar um aluno seu de personal ou indicar alguém que esteja procurando um personal naquele momento. Ou mesmo quem nem estava procurando, mas estava começando a pensar em procurar um personal. Olha quantas soluções que eu estou dando aqui, quantas ideias, quantas possibilidades. E vou falar mais uma. Ter um mentor. Cara, é essencial, cada vez mais isso está presente na minha vida. Cada vez mais é essencial ter um mentor. O mentor, ele vai encurtar o caminho para que você alcance de forma mais rápida seus objetivos. Ele vai te ajudar a entender e refletir pontos que talvez não estejam conscientes para você. E a vantagem de ter um mentor que é pago é que é responsabilidade dele te dar o retorno do investimento. Pensa nisso. E olha que legal. Eu tenho um aluno, para quem não sabe, também sou professor de futevôlei. Sou praticante da modalidade e dou aula. Eu tenho um aluno de futevôlei que se chama Rômulo. E no ano passado, em 2022, ele sentia muitas dores no corpo dele, principalmente nas costas. E ele me procurou porque isso estava atrapalhando a vida dele para trabalhar e principalmente a ele performar e desenvolver um bom nível no futevôlei. E ele então decidiu fechar um trabalho comigo e experimentar, né, como é que funcionava o trabalho da terapia do movimento. Fizemos um trabalho de 3 meses, em torno de 3 meses. E em 3 meses as dores dele simplesmente desapareceram. Ele começou a jogar sem dor, ele começou a viver sem dor e, show de bola. E aí ele teve que parar porque ele tinha problemas familiares, aconteceu alguns imprevistos na família dele e ele não conseguiu dar sequência no trabalho. E aí hoje, a gente estava conversando, eu dei aula para ele hoje de manhã, a gente foi na padaria tomar um café e ele comentou que ele comentou para mim e falou: pô, Wander, tô querendo retomar o nosso trabalho, porque tô com muita dor, isso tá me atrapalhando pra caramba. Porém, ele falou uma parada muito forte pra mim, que é: mas assim, cara, pense em alguma coisa, porque eu não consigo fazer sozinho. O dia que você tá lá, beleza, eu faço, mas nos outros dias eu não consigo fazer nada, não consigo ter essa disciplina e ir lá e fazer, e procrastina muito. Então, o que tá forte aqui no Rômulo? Cara, ele tem uma crença muito forte que ele não consegue fazer sozinho. Só que a terapia do movimento não trabalha só o corpo. Porque a gente parte de uma visão, a terapia do movimento, ela tem uma visão integrada do corpo humano. Corpo físico, mentalidade, sistema orgânico, sistema emocional. Todos esses pontos fazem parte da terapia do movimento. Então, pega você mesmo. Quantas vezes você já procrastinou e não fez o que precisa ser feito para realizar os seus desejos ou os desejos das pessoas que estão ao seu redor ou até mesmo dos seus alunos? Então, o caminho para o Rômulo aqui, né, que estava falando do Rômulo, o caminho para o Rômulo aqui é combinar uma estratégia muito legal que envolve alguns pontos. Primeiro, fazermos movimentos juntos nos dias que tivermos aula. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Em estratégias de como que eu vou proporcionar para que a gente possa estar mais tempo junto. Segundo, encontrar as emoções básicas que disparam os gatilhos da procrastinação nele. Se é de fato que o problema é a procrastinação. E para a gente entender essas causas, vai ficar muito claro na anamnese do movimento, que é uma anamnese que eu faço com todos os alunos. Terceiro ponto, desenvolver um plano e um conjunto de movimentos que vão trazer à tona essa emoção do gatilho da procrastinação.
sim, é possível proporcionar movimentos que a gente ativa essas emoções e fazem ele mudar o comportamento dele. Quarto ponto, mostrar para ele que o estado anterior que ele tinha de procrastinar, dessa mentalidade que não consegue, não existe mais. E não só em relação às aulas de personal, mas em tudo que ele fizer na vida dele. Certo? Tudo isso é ter um aluno feliz que fala para todo mundo como que ele venceu o problema da procrastinação, como que ele conseguiu mudar a mentalidade dele, o que ele vai fazer depois? Te indicar para um monte de gente. Certo? Faz sentido? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alunos ou futuros alunos que não têm uma vida mais feliz e uma vida mais saudável porque procrastinam? Porque tem essa mentalidade de não ir lá e fazer? Será que isso não está relacionado com o fato, presta atenção, será que isso não está relacionado com o fato de você também procrastinar e não fazer o que precisa ser feito para fechar a matrícula desse aluno? Muito bom. Até aqui, show de bola. Eu sei que agora você está aí num estado totalmente novo, né, uma mentalidade já diferente de quando começou essa live e de muito mais alto potencial. E aí você diz, né, eu te digo, não seria legal ter um passo a passo de como que eu faço para deixar de ser mais um profissional de educação física que não vai chegar nos 10 KDS esse ano, porque não precisava fazer, porque não fez o que precisava ser feito. Cara, eu me embananei todo aqui na minha língua. Vou recapitular o raciocínio. Não seria legal ter um passo a passo de como fazer para deixar de ser mais um profissional de educação física que não chega nos 10 KDS esse ano, porque você não fez o que precisava ser feito? Dito isso, a boa notícia é que daqui a pouco, antes de terminar essa live, no final dessa live, eu vou dar esse passo a passo para você. Então fica aqui comigo até o final, que você vai ter esse passo a passo. Eu vou te dar isso hoje, tá bom? Você lembra daquela história do cara que perdeu 60 mil reais porque não investiu 100 mil? Pois é. Você acredita que tem um monte de gente que quer os 10 mil reais por mês e nem se dá o trabalho de se inscrever na jornada 10 KDS? Pois é. Depois, ainda tem o pessoal que até se inscreve, mas não dá o próximo passo, que é entrar no grupo de WhatsApp. E ainda tem o pessoal que entra no grupo do WhatsApp, mas não responde a pesquisa. Eu e minha equipe, nós vamos estar aqui dando nosso 200% nessa jornada. E aí eu te pergunto, onde foi que você parou? Você não se inscreveu? Você não abriu o e-mail? Você não entrou no grupo? Não respondeu a pesquisa? Não compareceu aqui na live? Onde você parou? Como eu disse, gente, alguns profissionais de educação física até ganham mal, sim. Mas eu quero te reconhecer porque você está aqui comigo agora. E teu próximo passo é ver onde você parou na jornada, levantar a cabeça e voltar a andar. Sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você. Eu vou estar ali, do seu lado, te dando todo esse suporte. Então, onde você parou na jornada, comenta aí. Onde você parou? E aí você pode estar pensando, pô, legal. Mas assim, eu não quero me humilhar dizendo que eu vou conseguir um aluno novo e chegar no final e não conseguir.
Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não tem coragem nem de fazer a declaração do desafio, é por isso que você não tem coragem de bater na porta de outra pessoa, na porta do outro, para oferecer o teu trabalho, para oferecer o teu produto, o seu serviço. Fazer a declaração do seu desafio, da sua meta, é só uma forma de desafiar o teu medo. O medo da tua rejeição, o medo da sua frustração. E a gente vai falar muito mais a respeito ao longo da jornada e te ajudar a superar isso. Mas ainda assim, eu vou precisar do seu comprometimento para dar o próximo passo. Eu só garanto que você vai sobreviver e vai ficar feliz em ter feito, mas eu não posso garantir que seja um processo 100% sem dor. Como também não é para o seu aluno, que quer ter um shape legal, que quer melhorar a sua dor, sem fazer o que precisa ser feito. Então, se você também não fazer o que precisa ser feito, não adianta. Então, assim, essa crença de que, eu não quero me humilhar. Pô, se você não está disposto nem a declarar, como que você vai vender o seu trabalho, vender o seu peixe para conquistar aluno? Outra coisa que pode estar aí na sua cabeça, né? Falou, pô, o Wander falou de mentor, tá, mas mentor é caro. Primeiro, mentor não é sobre o quanto ele custa. Mentor é sobre o quanto de valor ele vai conseguir te proporcionar. Eu já falei em outra live, inclusive, que a forma de contornar essa situação é pedir para o mentor te dar formas e ideias para que essas ideias dele, que são executadas por você, paguem o investimento que você está fazendo nele. Então, o mentor não é sobre o quanto ele custa, é quanto de valor ele te proporciona. Ou seja, vamos trazer um exemplo real aqui. Supondo que você vai pagar a mentoria desse mentor em 10 vezes. Você só corre algum tipo de risco na primeira parcela. Por quê? Porque nas outras já são as sugestões do mentor que vão te proporcionar aumentos significativos de ganhos, e esses ganhos que vão pagar as próximas parcelas da mentoria. Como você está fazendo aqui agora, né? Como eu estou fazendo aqui com você, te dando estratégias para ter um aluno a mais, sem que você tenha me pagado nada por isso. Faz sentido? Só que, enquanto você achar que mentor é caro, você também não pode reclamar que o teu aluno ache caro o seu trabalho também. Pô, você não vai proporcionar ali, você não vai dar ideia, você não vai dar sugestões, você não vai proporcionar, gerar valor para a vida daquele aluno. Pô, então enquanto você achar que mentor é caro, você não pode reclamar que o seu aluno acha que o seu trabalho é caro também. Né? O que você precisa perguntar para o mentor é: como faz para o aluno perceber o valor do seu trabalho? Enquanto você mesmo começa reconhecendo o trabalho do mentor. Do seu mentor, no caso. Percebe, gente? O quanto isso muitas vezes é uma crença que está na nossa cabeça. Se a gente tiver essa crença, o nosso aluno também tem. E qual que é um jeito errado, então, de superar esse obstáculo, né, de ganhar mal? Primeiro, ter 2 ou 3 empregos para ganhar 20, 30 reais hora aula. Gente, isso é muito errado. E por quê? Como o número de aulas que a gente tem por dia é limitado,
né? O dia só tem 24 horas. Ainda que você não para para comer, ainda que você não para para dormir, você nunca vai chegar aos 10 mil reais no valor médio de hora-aula atual que você tem. Fora que, trabalhando o tanto que você trabalha, você nunca vai ter tempo para se atualizar, você nunca vai ter tempo para refletir o que você pode melhorar dentro do seu trabalho, que te ajude, né? Coisas que te ajudem a ganhar mais. Outro jeito errado é competir com outros profissionais pelo preço. Ai, meu Deus, aquele famoso leilão de preço, né? Ai, não, mas aquele personal, ele tá cobrando 60 reais. Não, eu vou cobrar 50 porque eu quero esse aluno. E isso é errado por quê? Né? Como dizia um mentor, amigo meu, no jogo do olho a olho, né? No jogo do olho a olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e banguelo. Então, eu não vou nem dizer que uma competição não seja legal. É legal, né? Esses traços de competição, claro que é. Competição motiva, competição fortalece. Mas se você só compete, você nunca colabora. Como que eu posso dizer isso? Você nunca colabora, e sem colaborar, o seu crescimento está limitado à sua própria incompetência. Então, além de tudo isso, no desespero pela competição, do tipo matar ou morrer, não tenho tempo para estratégia, não tenho tempo para aprender, não tenho tempo para estudar, né? Você perde eficiência. Então, o que você precisa é usar mais da cabeça, de planejar, e menos do corpo, muitas vezes. Ou melhor, usar o corpo de uma forma mais inteligente também. Tá? Fora que, você já parou para pensar que enquanto alguém se mata para tomar um aluno que é seu, cobrando menos ou muito menos que você, tem uma quantidade de gente gigantesca no sofá, tem uma quantidade gigantesca com dor. Isso tem muito, hein? Posso falar com propriedade. Na real mesmo, a parada é o seguinte: o adversário dele não é você. O adversário dele é o sofá. O adversário dele é o sedentarismo. O adversário dele é a dor. E não consigo parar de pensar como seria se ele se juntasse com você e junto comigo e junto com a minha equipe, muito mais fortes. Quantos futuros alunos não conseguiríamos juntos tirar do sofá, tirar do sedentarismo, melhorar a dor? Quantos conseguiríamos fazer isso juntos? Outro jeito errado é ficar preso na crença limitante que professor de educação física ganha mal. Galera, esquece isso. Isso é para quem tem a mentalidade fraca. Isso é para quem tem crença limitante. O professor de educação física, como eu falei lá no começo dessa live, uma parte é verdade, desde que você se submeta a isso. Você sabe quanto você ganha. Pior ainda, você sabe que você precisa, o quanto você precisa para viver, e tudo que precisa abrir mão, mesmo trabalhando tanto que você trabalha e tendo estudado tudo que você estudou, tá? Então assim, você tem essa consciência. No entanto, enquanto você acreditar nisso, você não vai enxergar nada de diferente disso. E com essa crença de que profissional de educação física ganha mal, que está presente, inclusive, na maioria da cabeça das pessoas e dos profissionais de educação física, né? Vai ser muito mais difícil enxergar a oportunidade, experimentar alternativas, conhecer pessoas novas,
e correr riscos calculados que realmente fazem a diferença. Com essa crença você não vai estar preparado para isso. Não vai. Faz sentido? Deixa eu compartilhar uma parada. Eu lembro de uma vez que eu ofereci uma mentoria de 10 mil para um aluno. Ele quase desmaiou quando, dizendo que eu nunca... Ele quase desmaiou dizendo que, eu nunca teria 10 mil para me pagar. Ele nunca teria 10 mil para me pagar. E eu disse para ele que ele não teria que me pagar. Eu ia fazer uma condição super especial para ele. Que naquele momento, ele só ia ter que dar uma entrada super simbólica de R$100 como compromisso comigo. E nós, dois juntos, já sentaríamos para escrever um plano de ação para ele. Esse plano de ação, ele teria como meta conquistar 3 alunos novos em pelo menos em 2 semanas. Em 2 semanas. Cada aluno com um pacote de treinamento, com um plano de treinamento de R$1.000 cada um. Ou seja, ele investiria R$100, ganharia R$3.000 e pagaria as outras parcelas da mentoria com o dinheiro que ele ia conseguir dos outros alunos que ele ia matricular. Percebe que, por não conseguir arriscar os R$100 que a gente combinou como o que ele ia se comprometer comigo naquele primeiro momento, ele deixou de perder não só 3 mil. Se você está pensando isso, você também está enganado. Ele não deixou de perder só 3 mil, mas ele deixou de perder todos os alunos que se matriculariam depois aplicando essa mesma estratégia. Então percebe? Percebe? Olha que louco. E aí suponha que essa mentoria tivesse trazido 20 alunos novos para ele em um ano. 20 alunos novos em um ano. Foram R$60.000 que ele deixou de ganhar por não ter a coragem de investir R$100. Lembra daquela história do cara que deixou que não investiu 60 mil para ganhar 100? É esse cara. Essa é a história. Agora deixa eu perguntar para você, como está a sua mentalidade? A dele eu já sei. E a sua? Então deixa eu falar quais são os jeitos certos da gente conseguir superar esse obstáculo. Falei pra caramba de jeito errado. Quais são os jeitos certos? Um jeito certo é fazer com que o processo de vendas seja prazeroso e proporcione uma experiência de fato. Por exemplo, a conversa que eu tive com o Claudio Omar, que eu contei aqui pra vocês. Foi uma puta experiência. Eu fiquei 3 horas conversando. E mesmo assim eu não comprei. E mesmo assim eu não tomei decisão. Mas a experiência foi boa. Mas a probabilidade de eu tomar uma decisão com base na nossa conversa é muito grande. Por quê? Porque a gente se abriu. Eu me abri ali. Ele estava muito mais preocupado em me ouvir do que me oferecer alguma coisa. Eu confiei nele, ele confiou em mim. Então, assim, é uma relação muito mais natural. Não é aquela cobrança de ter que vender alguma coisa. Né? Mesmo que a venda não aconteça naquele momento. Vou te trazer um dado que talvez você não saiba. Você sabia que isso é estatístico, tá? Isso é número, estatisticamente comprovado. Você sabia que para se gerar uma venda é preciso em torno de 12 contatos para se converter um possível cliente, um possível aluno? Isso é estatisticamente comprovado. Que para se gerar uma venda é preciso em torno de 12 contatos, 12 trocas
para se converter um possível cliente. Então, relaxa e proporcione uma experiência para o seu futuro aluno. Muito provavelmente ele não vai comprar de você no primeiro momento, tá? E não se trata de você, se trata dele. Isso é o jeito certo de você superar esse desafio e começar a ganhar bem. Não se trata de você, se trata do outro. Lembra que eu falei que eu ia proporcionar aqui e dar para vocês um passo a passo? Para você já começar a aplicar imediatamente? E superar esse desafio de ganhar mal? Pois bem, vamos a ele. Pega um papel, pega uma caneta. Ou se você está aí próximo do seu computador, vá no bloco de notas ou no Word e anote. Porque eu vou te dar um passo a passo agora para você aplicar imediatamente. E isso tem que ficar dentro da sua cabecinha. Vamos lá. Passo número 1 para você aplicar e já começar a superar este obstáculo, este problema que você tem hoje. Que é, conscientize-se que a venda é um processo de vários estágios. Acabei de falar, para se converter em um possível cliente, precisamos em torno de 12 contatos. Então, conscientize que a venda é um processo de vários estágios. Ponto número 1. Ponto número 2, passo número 2, na verdade, né? Saiba que a venda pode não acontecer neste contato atual, neste primeiro momento. Anota aí. Passo número 3. Escute seu futuro cliente com muita atenção. Anota isso e é muito importante. Eu vejo as pessoas querendo falar o que quer. Primeiro escuta. Escuta para você absorver. Vou recapitular a história do Rômulo. Se eu não tivesse dado voz para ele hoje, para ele falar, eu nunca saberia que a objeção que ele tem não é dinheiro, não é tempo. Inclusive ele falou, pô, não é tempo, eu tenho tempo. Pô, também não é dinheiro. Pô, meu problema é que eu não consigo fazer sozinho. Tá aí, ó. Se eu não tivesse dado abertura para ele falar, eu ia falar o que eu quisesse, mas eu não ia saber qual que era a objeção dele. Com base nisso, eu consigo montar um plano que é muito mais assertivo. Ele vai falar, porra, isso aí me agrada, porque eu vou conseguir superar isso com a sua ajuda. Aí ele vai fechar. Certo? Número 4, passo número 4. De tempos em tempos, peça a palavra e faça um resumo do que o cliente falou. Anota aí. De tempos em tempos, peça a palavra e faça um resumo do que o cliente falou. E por que isso é importante? Para validar o que você entendeu, de fato, e para deixar o cliente mais feliz com a percepção de que ele está sendo ouvido. Então, passo número 4. De tempos em tempos, peça a palavra e faça um resumo do que o cliente falou. Então, vamos supor que o cliente falou alguma coisa. Aí você pede a palavra e fala, então, você falou isso, 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 certo? Ele vai confirmar. E aí você anota. E por que isso é importante? Primeiro, para validar o que você entendeu, se de fato você entendeu aquilo que ele falou, e deixar o cliente muito mais feliz, porque ele vai ter a percepção de que você ouviu as queixas dele. Tá? Passo número 5. Pense um pouco melhor sobre a forma de satisfazer as necessidades do seu cliente. Então pensa um pouco mais quais são as possibilidades que você tem, as formas de proporcionar essa satisfação para o seu cliente. E aí vai entrar muito no lance de ouvir, né? Se você sabe, fica muito mais fácil você proporcionar e estabelecer formas. Passo número 6. Faça uma oferta com segurança e convicção do que você está falando. Então tem muita gente que na hora de fazer a oferta gagueja, na hora de
fazer a oferta, fica com medo de falar o valor. Não, faz a oferta com convicção. Se você já passou por todos esses passos anteriores, na hora que você for fazer a oferta, você vai vender. Você vai fechar o aluno. Passo número 7. Saia do local, né, ali da onde você esteve com ele, sem a menor preocupação se a venda aconteceu ou não. Desencana disso. O seu trabalho é fazer a oferta. Comprar ou não comprar é problema do cliente. Então, relaxe, não se preocupe com o fechamento ali de fato. Quem tem que escolher é o cliente. O que você tem que se preparar e se planejar é para todo esse processo. Fazer a oferta. Depois da oferta, não se preocupe. Se ele não comprou hoje, pode ser que ele compre daqui a um tempo. Anotou o passo a passo? Esse passo a passo dá para você aplicar imediatamente. Você aplicando imediatamente, provavelmente você já vai colher frutos disso. Tá bom? Alguma dúvida? Então faz o seguinte, ó. Como eu já falei aqui dentro dessa live, se você ainda não se inscreveu na jornada 10KDS, vai no link que está na minha bio, se inscreva, clica lá, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp lá exclusivo das pessoas que estão inscritas no workshop 10KDS, que vai acontecer no dia 14 de março, onde lá eu vou aprofundar muito mais sobre todos esses temas que eu estou trazendo aqui dentro das lives da jornada, tá bom? Então, ó, clica no aviãozinho aqui e compartilha essa live no Stories. Se fez sentido tudo isso para você, se você tem aí colegas, compartilha aí com colegas de profissionais do movimento, profissionais de educação física, personagens que do mesmo jeito que ajudou você, pode ajudar esses seus colegas também, tá bom? Então, é isso aí. Nos vemos na próxima live da jornada 10KDS.